Depois da divulgação aí do escândalo na Operação Carne Fraca da Polícia Federal, os consumidores passaram a ficar mais atentos aí na hora de comprar a carne, estão preocupados com essa questão da carne para tentar, né, ter alguma garantia na hora de comprar esse produto, garantir que não há um risco à saúde e, enfim, muitas dúvidas em relação a essa questão da carne. E para esclarecer os nossos ouvintes, passar algumas informações de que forma a gente pode tentar se proteger, nós vamos conversar agora com a Mônica Marina Mosqueta. A Mônica é nutricionista da Vigilância Sanitária aqui do município. Bom dia, Mônica, tudo bem? Bom dia, Carla. Que bom que você me convidou para vir aqui para falar para os nossos ouvintes, né? A maneira como a gente vai evitar, né, a contaminação. Depois da divulgação da operação, a gente sabe que houve um certo pânico aí, né? Principalmente devido às informações divulgadas nas redes sociais. Algumas pessoas ficaram meio apavoradas. A situação é grave? Existe um risco ou não é dessa forma, Mônica? Então, a situação está sendo investigada. Eu acho que o que vazou foi uma informação que alarmou a população antes de ser investigada totalmente, né? Então, eu acho que é um alarde, mas 0,5% dos frigoríficos estão com problemas, estão sendo interditados, né, pelos órgãos federais, então não é uma coisa generalizada. Mas a gente tem que tomar vários cuidados, sim. Na hora de fazer essa compra, algumas coisas a gente pode observar. Com certeza, existem vários itens que a gente pode observar durante a compra de alimentos perecíveis. A carne é um deles. Todo alimento perecível, todo alimento de origem animal, ele deve ser fiscalizado por um órgão federal, que é o CIF, né? Serviço de Inspeção Federal. Eu não acredito que todas as pessoas que trabalham lá foram corrompidas, né? Elas têm um dever a ser cumprido diante da população, né? Algumas pessoas que acabaram sujando o nome de um órgão tão importante para o nosso país, né? Que é o Serviço de Inspeção Federal. Agora, se por exemplo eu vou fazer uma compra de carne, essa carne já está nas bandejas, já está sendo comercializada, manuseada, ela não está mais com a embalagem. Certo. Eu posso solicitar essa embalagem para constatar se tem o CIF ou não? Sim. Porque inclusive, é um selo que vem na embalagem. A gente recomenda que os supermercados e os açougues guardem as embalagens para provar ao consumidor, se ele solicitar, a origem desse alimento. Então vai ter o número do CIF, a empresa, o CNPJ, o lote, a data de fabricação e validade, todos os dados daquele produto. Agora, a gente está falando sobre a carne que tem o selo. Existe uma outra questão também que eu acompanhei ontem no noticiário em relação à carne que é abatida de forma clandestina, né? Essa é totalmente imprópria, né? Existe um outro risco, né? Que é mais grave ainda a situação. Muito mais. Aí essa é a carne perigosa, é a carne que não tem nenhum controle, que o animal não teve nenhum controle de um veterinário, ela não foi inspecionada, então essa carne perigosa, que ela pode ter vários problemas e causar intoxicação alimentar. Muito bem, a nutricionista Mônica Maria Mosqueta está nos orientando aqui hoje sobre essa questão da carne. Adriel Arvoleia tem perguntas? Mônica, bom dia. Bom dia. Mônica, de uma parte precisa da atenção do consumidor na hora de comprar esse produto, mas por parte do trabalho da vigilância, qual é a realidade dos nossos açougues? Então, como a gente já faz a rotina, né, de fiscalização, a gente vem acompanhando já o trabalho de todos os açougues há muitos anos. E a gente dá orientação a todos, né? Então a gente tem as normas sanitárias para serem cumpridas e um estabelecimento ele só consegue obter uma licença de funcionamento mediante o cumprimento dessas normas. Então, a maior segurança que o consumidor pode ter é verificar se aquele local tem licença de funcionamento, que aí significa que ele está cumprindo as normas, que ele compra o alimento, né, com boa procedência, que a gente nunca encontrou carne vencida, que o açougueiro usa uniforme, fez exame médico. Então todos os itens que regem, né, a legislação são seguidos. Então a gente dá licença. Quando não tem a licença, então ele tem alguma pendência. E é claro que a vigilância faz o seu trabalho, né, rotineiramente, mas nem sempre é possível estar em todos os lugares. Assim, uma dica para o consumidor, visualmente, assim, o que ele pode verificar junto ao açougue para que está tudo certo, tudo em dia, que não tem risco? A primeira coisa que o consumidor tem que olhar é a higiene.
né? O açougue está em boas condições de higiene e o açougueiro está em boas condições de higiene, o uniforme está limpo, unhas curtas, né? Não está usando relógio, corrente, brinco, né? Não está usando adornos. Isso daí ele pode olhar, assim, ao chegar no açougue, a primeira coisa que as pessoas precisam olhar é a higiene. Se não tiver e com boas condições de higiene, bate o pé e vai embora. Não compre, né? Odores também desagradáveis, né, no local. Não é para ter mau cheiro no açougue. Não é para ter mau cheiro. Alguns lugares têm problemas com o sistema de esgoto do prédio. Não é uma questão de falta de higiene do açougue em si, mas sim um esgoto antigo, uma rede de esgoto antiga que precisa ser trocada. Tem até um certo supermercado da cidade que a gente já pediu para ele fazer isso, trocar a rede de esgoto, porque ela está muito antiga mesmo. Mas o açougue em si, a parte interna, todos os lugares que a gente visita, né, os setores internos estão perfeitos. A câmara fria está em ordem, tem prateleiras de inox, as carnes são de boa procedência, estão dentro do prazo de validade, quer dizer, não tem problemas internos. O problema é realmente estrutural. Aí sim a gente orienta o gerente ou o proprietário do estabelecimento a fazer essa manutenção, né? É melhor pedir para o açougueiro cortar a carne na nossa frente, pegar a peça de carne, do que comprar aquela que fica no isopor, lá exposta? A compra cortada na hora, ela vai garantir maior frescura na carne, né? Agora, existem pessoas que têm pressa e a gente então dá um prazo de validade de no máximo 3 dias para uma carne cortada e colocada no balcão. O importante é verificar se esse balcão está atingindo a temperatura de no máximo 10. No máximo. Então, muitas vezes a gente já jogou muita mercadoria de balcão que não está funcionando adequadamente. A gente também orienta os supermercados a fazer uma planilha de controle de temperatura. 2 ou 3 vezes ao dia ele tem que ir lá com o termômetro e ver se o equipamento está funcionando adequadamente. Se não estiver funcionando adequadamente, ele tem que imediatamente chamar a manutenção. Freezer pingando ou juntando muito gelo é sinal de que não está funcionando bem? Nem sempre, porque as pessoas abrem e fecham, né, às vezes a porta do freezer, e ao entrar em contato com o ar quente, ele pode formar o gelo, mas que eles precisam ser higienizados semanalmente, precisam. Também é uma orientação que a gente passa para os estabelecimentos, né, a limpeza uma vez por semana, tem que limpar a geladeira e o freezer, com certeza. Uma questão também que provocou muita discussão foi essa da fabricação de linguiças, né, de utilização de cabeça de porco, que é proibida por lei. Sim. Ou pela legislação. Os embutidos, eles causam mais preocupação ainda, Mônica? Você já alertou várias vezes em relação aos riscos para a saúde, né? Mesmo que ele seja feito em boas condições, não é bom consumir sempre. Principalmente devido à gordura trans que pode ser utilizada. Mas a higiene dos frigoríficos, tanto para linguiça como para carne, tem que ser a mesma, né? Higienização e controle das matérias-primas. Então, assim, embora não seja uma coisa muito saudável, né? Mas a população gosta lá de um churrasco com uma linguiça, quem que não vai consumir, né? Não precisa ser consumido diariamente, né? Mas não precisa ser radical de não consumir nunca. Evitar de ser uma rotina consumir embutidos, né? Mas se ele for feito com higiene, não vai trazer malefícios. O seu Antônio do bairro Santana, ele pergunta: carne moída tem que ser moída na hora? Existe uma informação que ela não pode ser embalada, moída assim previamente? Ótima pergunta, porque a carne moída realmente, por legislação, ela tem que ser moída na hora, né? Então, os açougues que tiverem bandejas de carne moída, a gente tem jogado o produto fora, mas se o consumidor observar esse tipo de procedimento, pode fazer a denúncia na vigilância sanitária, né? Através do 156, a ouvidoria pública. Certo. Em relação à fiscalização, vocês já realizam esse trabalho, normalmente é a função da vigilância sanitária, mas se o consumidor perceber algum problema, achar que tem alguma coisa errada naquele estabelecimento, ele pode encaminhar uma denúncia? Como que isso funciona no dia a dia? Sim. Então a gente tem um serviço na ouvidoria pública que encaminha as denúncias para os setores devidos, e quando é alimento vai para a vigilância sanitária, né? Então está aberto ao público para ser feita essa denúncia caso seja necessário.
Muitas vezes também, o consumidor também precisa ter um determinado procedimento com essa carne quando leva para casa, não é, Mônica? Quantos dias essa carne pode ficar na geladeira, ou se ela for congelada, como que isso funciona depois que eu compro e levo para a minha residência? Bom, ao comprar um alimento perecível, seja ele qual for, principalmente carnes, a gente deve ir imediatamente para casa, né? Não parar esse carro, fazer outras compras, ir na farmácia, na padaria, em outros lugares. Não, comprou alimento perecível, tem que ir logo para casa e guardar na geladeira por no máximo 48 horas. No freezer, ela dura 90 dias. Ela pode ficar 90 dias? Pode ficar congelada por 90 dias. Agora, se eu já compro uma carne congelada e descongelo, eu posso congelar de novo ou não? Só se cozinhar. Então, eu descongelei uma peça, não utilizei ela inteira. Vamos supor que seja uma peça de lagarto. Eu descongelei, usei metade. Eu não posso voltar essa carne crua para o freezer. Eu tenho que cozinhar. Então, se eu fizer lá a carne cozida, né? Aí eu posso guardar metade cozida no freezer. Crua, jamais. Porque muitas vezes o problema não acontece só no estabelecimento comercial, né? Acontece também depois que você leva esse produto para casa e não se prepara da maneira adequada ou armazena por muitos dias na geladeira, não dá certo. Se um alimento perecível ficar muito tempo dentro da geladeira, ele vai se deteriorar. Né? Ele tem que ser consumido em 48 horas ou ele tem que ser congelado. Adriel, tem perguntas para a Mônica Marina? Sim, Mônica, falando em freezer, esses que são abertos nos estabelecimentos para peixes, frangos, cortes, né? Às vezes os pacotes não estão tão congelados. É algum indicativo ou pela exposição acaba acontecendo isso? Então, a temperatura está elevadíssima, né? Temperatura ambiente. Então, aí isso influencia muito no funcionamento desses equipamentos. Tanto é que a maioria dos supermercados estão colocando tampas nos freezers, né? Estão optando por ter o freezer com tampa, justamente para alcançar a temperatura de menos 12, menos 18, que é a temperatura ideal para o congelamento. E quando ele se descongela, ele já fica impróprio para o consumo. Eu já cansei de jogar mercadoria, às vezes um freezer inteiro de mercadoria fora. Comum, né? E é comum. No supermercado, né? Agora, por isso que eles estão investindo em colocar portas, tanto nos freezers verticais como nos horizontais, para manter a temperatura, porque sabe que se a vigilância chegar ou o consumidor fizer uma denúncia a respeito disso, a gente vai lá e vai jogar tudo fora mesmo. Isso vale para qualquer produto que fique no local refrigerado, né? Aqueles congelados, pratos prontos, eles têm que estar totalmente congelados. A gente costuma dizer que um alimento congelado, ele tem que estar duro como pedra. Então, se ele tiver partes amolecidas, ele já está comprometido. Então, a gente joga mesmo, a gente tem que inutilizar esses produtos. E tem aqueles casos ainda mais evidentes que a gente acompanha às vezes, principalmente denúncia nas redes sociais, dos consumidores, que a pessoa leva, por exemplo, uma bandeja de carne para casa e a hora que abre já percebe que tem alguma coisa errada, né? Que já está com mau cheiro, o aspecto, a cor já está totalmente diferente. Sim, nesses casos a pessoa tem que voltar no local onde ela fez a compra, né? Ou receber seu dinheiro de volta ou trocar por outra mercadoria, né? Uma carne estragada, ela pode causar sérios danos à saúde? É perigoso? Ah, com certeza, a intoxicação alimentar. A pessoa pode ser muito sério, né? Pode ser muito sério, pode chegar a ter até uma desidratação, um problema gastrointestinal mais grave e conforme a saúde da pessoa pode até vir a óbito, né? Às vezes a gente vê comercialização de produtos que também teriam que estar refrigerados, por exemplo, um queijo em veículos, carros que andam pela cidade, nos bairros. Isso também não dá muito certo, né, Mônica? Não dá certo, não recomendo a compra de alimentos em carrinhos de rua. Geralmente são pessoas que vêm de outros municípios para tentar passar mercadoria para os nossos munícipes. A gente orienta a não comprar alimento perecível em carro na rua, só no estabelecimento. Porque não se sabe como foi fabricado, não tem o selo, não tem uma garantia de nada. Não se sabe nada, a procedência, a data de fabricação, data de validade, a indústria que produziu, não se sabe nada, não tem rótulo, não tem nada. Então, às vezes a pessoa pensa que um alimento foi feito no sítio, é mais saudável. Não, é muito perigoso, pode gerar uma série de problemas de saúde, então a gente não recomenda comprar nenhum alimento perecível
em carrinho de rua. Agora, comprar um sorvete, né, sorveteiro, isso não tem problema nenhum. Frutas, verduras que você vai lavar, cozinhar, não tem problema nenhum, né? Alimentos secos, não tem problema, mas alimentos perecíveis, de jeito nenhum. Melhor não. Melhor não. Agora, tirando a questão aí da higiene, dos riscos da saúde, em relação a ser saudável ou não, a carne fresca, ela é mais saudável, do ponto de vista nutricional? Se eu vou fazer a opção por comer carne, eu devo preferir, ou a congelada conserva as propriedades da mesma forma? Se ela for feita adequadamente, o congelamento foi feito adequadamente no frigorífico, da maneira correta, o valor nutricional é muito similar. Então não há necessidade também de ficar buscando só pela carne fresca. Pode Não. ser, que às vezes é mais prático. Também, inclusive a gente basicamente nem tem carne fresca, porque como a gente tem que transportar, a carne da gente vem lá do sul, como que ela vai vir do sul? Ela já vem congelada. Ela vem congelada de qualquer maneira, e mesmo que aparece no balcão já descongelada, ela foi descongelada para ser vendida. Então a gente tem que se conformar com essa situação, porque a maneira como a gente recebe o produto já é congelada, geralmente. Queria pedir que você deixasse, então, por favor, o telefone da vigilância para o consumidor que quiser entrar em contato, se tiver alguma denúncia, alguma dúvida. Sim, o telefone da vigilância é o 3533-1275. Vou repetir, 3533-1275. Eu agradeço muito esse espaço para poder levar a conhecimento dos nossos consumidores, o trabalho que a gente realiza na cidade, né? A vigilância está nas ruas, né? A gente só não fez uma mega operação em relação à carne, porque nós não recebemos nenhum aviso da Anvisa com lotes, com marcas, e a gente só pode fazer esse tipo de alarde na cidade quando a gente recebe esse tipo de aviso federal, e a gente não recebeu, porque ainda não tem nenhum lote que eles possam dizer, esse aqui está comprometido, não se chegou a essa conclusão.